Oi, gente, meu nome é Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, Oi, tudo gente! bem? Estamos de volta. No episódio de hoje vamos falar sobre mercado de trabalho, nossas profissões, a escolha do jornalismo, conflitos geracionais, o que a gente esperava do trabalho, da carreira, ao entrar no mercado de trabalho, para o futuro, projeção, velhice. É o que nos aproxima e o que nos separa nessa trajetória. E aí são questões importantes, porque tem um Brasil no meio, transformações muito grandes no mercado de trabalho brasileiro, expectativas, necessidade e possibilidades. Eu acho que é uma travessia interessante, porque nós temos a mesma profissão, somos mãe e filha, mas largamos de pontos muito diferentes da pirâmide, da estrada da vida. Não, largamos de pontos muito diferentes e também escolhemos caminhos muito diferentes, né? Na profissão, eu acho, pelo menos até o momento. Bom, eu comecei a fazer faculdade. Você quer começar? Eu começo? Pode começar. Eu fiz faculdade na UFRJ, fiz jornalismo. E digo com toda certeza que a minha faculdade não foi determinante para que eu exercesse o jornalismo. A faculdade foi muito importante para abrir a minha cabeça nos temas, na minha militância, no ativismo, sobre o Brasil, as pessoas que eu conversei, as pessoas que eu conheci. Mas as faculdades federais têm um certo problema, que é a dedicação exclusiva. Então, muitos professores estão há mais de 10 anos sem frequentar uma redação, sem frequentar o mercado de trabalho, ambiente corporativo, empresa. E isso gera uma defasagem muito grande no que é dado na aula, no que a gente vê no mercado de trabalho. Então, eu aprendi coisas na faculdade que eu nunca usei, que já estão completamente fora do que é usado no mercado de trabalho, no telejornalismo, nas redações. Eu só tive uma eletiva de jornalismo e mídias digitais, não tinha nenhuma matéria obrigatória sobre isso. Eu me formei em 2018, na metade de 2018. Teve uma reformulação de currículo e muita coisa mudou, mas eu entrei em 2014 e não tinha nenhuma matéria obrigatória que falasse de internet, de comunicação em mídia digital. Isso era simplesmente surreal. Então, tudo que eu aprendi de prática do jornalismo foi basicamente já trabalhando, já fazendo estágio, porque na faculdade foi uma bagagem muito mais teórica, que a mim não me agradou. Eu acho que eu era muito... Eu nem sei se hoje eu voltasse, eu aproveitaria isso. Mas eu acho que quando a gente entra na faculdade com 17, 18 anos, eu entrei assim que eu fiz 18, a gente é muito imaturo para lidar com esse tipo de conteúdo teórico muito pesado de faculdade, principalmente nos primeiros períodos. Então, aquilo tudo é muito chato e eu não aproveitei o suficiente, mas eu também, sinceramente, não me sinto defasada desses conteúdos. Eu queria que tivesse mais parte prática, queria ter aprendido a mexer em outros softwares, em coisas mais modernas na faculdade, e não aprendi. Então, isso já é uma outra coisa que eu vou trazer lá na frente, quando eu vou comentar do que eu acho que a juventude hoje em dia, da galera que eu convivo, que eu acompanho, tá sentindo sobre faculdade, sobre ambiente universitário. Eu tenho uma grande rixa com esse ambiente universitário, com a academia. Eu acho tudo muito elitista, acadêmico, é muito ego, é muito machista, é muito europeu, é muito branco. Os conteúdos, os professores, muitos dos alunos. Então eu não tenho esse endeusamento do ambiente acadêmico, não. E nem sei, sinceramente, se e quando eu vou voltar para esse ambiente. Bom, já a universidade, eu também estudei em Universidade Federal, na UF, né, em Niterói, morava em Irajá na época, então foi um exercício muito pesado de determinação, porque era uma rotina muito cansativa, né, ir e voltar diariamente. Eu tinha até algumas amigas que moravam longe também, tipo na Vila da Penha ou em Realengo, que conseguiram se matricular na universidade e se mudar para uns pensionatos que tinham na época lá em Niterói, nos arredores do IACS, mas não era o meu caso. Então, assim, foi muito cansativo cruzar
o ensino universitário e concluí a faculdade a partir do terceiro período, mais ou menos, entre o terceiro e o quarto, eu comecei a trabalhar estagiando, sempre na área, não precisei ter um emprego diferente, mas era muito cansativo. Eu tenho a sensação de não ter aproveitado tanto a faculdade, do ponto de vista de ler todos os livros, participar de todos os debates, ou assistir todos os filmes. O IACS tinha e tem, né, um curso de cinema, então conversava-se muito, estudava-se muito cinema. Eu nunca consegui participar profundamente disso em razão da necessidade de entrada no mercado de trabalho para, enfim, ajudar em casa, e também ter um pouco de independência, ter meu dinheiro. E isso é uma coisa que eu acho que é importante tratar aqui, né? A diferença que é você estar numa classe social, num nível de renda, em que você pode escolher o que vai fazer, Sim. Pensando na sua vocação, no talento, ou na curiosidade, ou na possibilidade de experimentar. Uhum. E quando você vem da baixa renda, em que a escolha profissional, ela tem a formação, ela está 100% associada ao sustento. Então, trabalho é sustento, é possibilidade de conseguir emprego e renda. Na minha época, né, emprego, que era o nome que a gente usava. Hoje esses conceitos foram subvertidos. Mas, e também dos cursos mais curtos, né? Não só das profissões que tenham mais abertura em mercado, que sejam mais amplas, que dê para trabalhar em mais coisa, que se aprenda mais, mas também dos cursos mais curtos. Curtos e noturnos, ou sim. tarde e noite, né? Meio período. Muito difícil, e especialmente até os anos 2000, quando ganha escala a política de cotas, ProUni, o próprio FIES, no centro aí de um debate sobre corrupção por esses dias, ele ainda permitiu um pouco mais de inserção de baixa renda, de alunos, de jovens de periferia, de favela, jovem preto, nordestino, de se inserir na universidade com um pouco mais de liberdade de escolha. Antes, nós estávamos muito confinados aos cursos muito relacionados ao mercado de trabalho, tipo administração, os cursos em que você poderia virar, as licenciaturas, né, para virar professor, e pouco ligado, e aí a gente ainda sofre com isso, aos ditos, as carreiras, né, ditas nobres, as engenharias, o direito, a medicina. Isso eu acho que é uma transformação importante. E ainda tem uma outra questão, que é a questão das mulheres nas profissões predominantemente masculinas, por exemplo, engenharia, medicina e ciências. Não é bem o nosso caso, porque o jornalismo é uma profissão que tem muitas mulheres, mas óbvio que tem muitas mulheres ali no chão de fábrica, né? Quanto mais você vai subindo aos cargos de diretoria, menos mulheres tem. Também tem. Eu acho que seria uma injustiça dizer que não existem mulheres chefes, diretoras, editoras no jornalismo, isso. Apresentadoras. Tem, é claro, mas os grandes chefes, que a galera que realmente bate o martelo para decidir, a maioria é homem. Mas nas redações se vê muitas mulheres. Eu acho que até a maioria, eu arriscaria dizer assim. Em jornalismo, tem uns dados da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, que não são muito atuais, deve ser de 2000 e acho que, eu não sei se 2016 ou 2013, mas é dessa década em que estamos, que estimou em 60% a proporção de mulheres jornalistas no jornalismo brasileiro. Então, para cada 10, 6 mulheres, 4 homens. No entanto, quando a gente separa, eles fazem essa separação de ganha mais, se eu não me engano, de 5 salários mínimos, 30% são mulheres,
quase 70% homens. Então você vai vendo que à medida que salário sobe, e salário tem uma correlação com... Pois é. Salário tem uma correlação com função, né? Naturalmente. Claro, então você vê claramente essa distância. Bom, ainda assim, o jornalismo... Um recorte de raça... não, aí é quase invisível. Eu acho que tem... Essa é uma outra discussão. Eu estou no mercado de trabalho há 27 anos, né? Eu me formei em 1992. Nesse período, nesse intervalo, houve uma mudança, sim, de nuance, tanto de presença feminina em postos de comando, quanto de um tanto mais de visibilidade negra. Mas ainda muito modesta, né? Pro padrão ou para a necessidade ou para a representação pela desses dois grupos que deveria ser, né? Na Os sociedade. São a maioria da população brasileira, 54%. Como também as mulheres. Então, assim, deveria ser metade e tem obviamente uma coisa, não é. Tem uma coisa que eu acho importante aí da gente trazer também, que o fato de você ter uma carreira que tem uma predominância feminina e, eventualmente, chefias femininas, não significa que mesmo essas mulheres chefes têm a compreensão dessa necessidade de representatividade. Então, muitas vezes, é uma ascensão ancorada na individualidade e pouco comprometida com o coletivo. O mesmo dá para dizer dos negros. É aquilo, né? Não é só sobre não ser racista, ser negro, ou ser mulher, ou não ser machista, ou não se render ao machismo. É ser antirracista, né? Sim, óbvio, não adianta, antimachista. Não adianta ter um. Eu acho que a gente tem que começar já, se não agora, daqui a pouco, a parar de falar de representatividade e falar de proporcionalidade. Porque eu acho que a gente está chegando no momento em que a gente está vendo cada vez mais mulher nos lugares, cada vez mais pessoas negras, mas não dá para ser só um. Então, assim, acaba sendo esse discurso de não, a gente tem fulano, e aí é uma pessoa. E para dizer que isso é representatividade, quando a gente tem que começar a pautar a proporcionalidade. Não adianta ter um, não adianta ter dois, tem que ter mais da metade. Se for para corresponder à realidade brasileira, é para ter mais da metade. Então a gente tem que começar, eu acho que já a mudar a mentalidade para cobrar quantidade e não só uma única pessoa. E mais da metade, quer dizer, mas pensando também numa composição diversa, não apenas do ponto de vista de gênero, raça, ou orientação sexual, identidade de gênero, seja lá o que for, mas também de origem, né, de classe social, né, de endereço. Isso no jornalismo é muito importante, gente, é muito importante. Tão importante quanto raro. Cara, você trabalhar numa redação em que a maioria das pessoas moram todas no mesmo lugar, moram todas na mesma zona da cidade, convivem todas no mesmo ambiente, é inacreditável, porque assim, acaba existindo uma resistência a que se vá a outros lugares. As pessoas não entendem geograficamente onde aquilo fica, nunca foi, não sabe se é perigoso, se não é, como é que chega lá, como é que são as pessoas, como é que funciona. Então, assim, é muito, muito mais difícil fazer comunicação, e aí eu acho que isso pode se aplicar até em publicidade, né? Como é que você vai vender um produto que seja para classe C, ou classe D, ou classe B, se todo mundo que trabalha na agência, tá na criação daquele produto, só é classe A e classe A+. Como é que você sabe como é que comunica isso direito com as pessoas? Não faz sentido. É uma lógica do capitalismo e tal, que assim, é burrice, né? Você faz um produto de qualidade pior, você faz um trabalho pior por falta de diversidade. Então, assim, até nisso não faz sentido. É perder dinheiro. Mas olha, o programa não é só sobre jornalismo, né? É sobre mercado de trabalho de uma forma mais ampla. Sim. E eu acho que vale a pena também a gente compartilhar experiências de entrada, acesso ao mercado de trabalho. A Isabela começou falando sobre a experiência universitária e acho que essa percepção dela e uma certa frustração com a formação regular, né, do curso universitário, tem a ver com ter crescido
numa família de jornalistas, né? Além de mim, o Aidano, meu marido, padrasto dela, que acompanhou, atravessou a criação dela, também é jornalista. Nós integramos um círculo de amigos jornalistas, então uma convivência muito intensa. A Isabela foi criada na redação do Globo. Bom, gestada na geração da redação do Globo. Então, era muito íntima a vivência, tanto no meu ambiente de trabalho, quanto com a minha relação com o trabalho, e minha, do Aidano. Quer dizer, a gente sempre tratou muito dos temas do jornal, dos processos, das transformações dentro de casa, e naturalmente isso era uma bagagem que ela pôde ter, né, aí de novo entre a necessidade e a oportunidade, que eu não tive. Então a Sim. universidade, para mim, foi efetivamente o lugar, a plataforma que me proporcionou me inserir no mercado jornalístico, sendo filha de uma família, membro de uma família em que ninguém tinha sequer curso superior, quanto mais intimidade com o mercado jornalístico. Então, se eu não tivesse passado pela universidade, eu não teria como me inserir, me aproximar e me inserir no mercado de trabalho da forma como me inseri. Reconheço que o aprendizado é diferente, quer dizer, especialmente nessas últimas 2 décadas de aguda transformação, provocada não pelo desejo da imprensa. A imprensa não é por si só inovadora, ela anda a reboque. Anda a reboque, né, das transformações tecnológicas vem e tal. na última marola da transformação. Mas a gente precisou se adaptar e aprender muito. Ainda falta, hein? Tanto a minha forma de trabalhar, quanto hoje a minha inserção profissional, meu exercício é totalmente diferente, mas não guarda nenhuma semelhança com o que foi o início da minha carreira. Comecei a trabalhar com máquina de escrever. Se denuncia a idade, e fui formada, né, num ambiente em que o que a gente queria era, primeiro, se especializar em alguma mídia. Então você era radiojornalista, telejornalista, jornalista de impresso, ou jornalista puramente. Então, eram carreiras que se desenhavam a partir do jornal, a partir do rádio, a partir da televisão, com uma aspiração muito forte de estar em uma grande empresa jornalística, e as grandes empresas jornalísticas detinham esse monopólio da intermediação da informação primária entre, né, o produtor primário de informação e a sociedade. Então, o sonho de consumo era você chegar num grande jornal e com sorte, ou trocar para outros maiores e mais bem remunerados, ou permanecer nesse grande jornal e atravessar a carreira galgando posições ali. Então, assim, durante muito tempo, né, eu trabalhei 21 anos consecutivos. Na mesma redação. Na mesma redação no do mesmo Globo. Prédio. Gente, não na mesma função, é bom que se diga. Sim, transitei e ascendi na minha profissão ali, mas foram 21 anos de um casamento monogâmico, né? Meu Deus do céu. Com o Jornal Globo, com a editoria de economia. Pois é, eu acho que tem várias coisas que na minha geração são muito diferentes. É óbvio que eu reconheço que o fato de eu ter convivido muito com jornalistas faz com que a minha entrada na faculdade e viver esse aprendizado de jornalismo seja completamente diferente, porque eu tinha plena noção de como funcionava uma redação, como é que funcionava o trabalho jornalístico, e muitos meus professores não conviviam com aquilo há mais de uma década, então era muito surreal para mim estar aprendendo, entre aspas, aquilo tudo. Mas isso eu percebo muito nos meus amigos que fizeram outros cursos ou que não tiveram a mesma bagagem familiar que eu, uma decepção muito grande com a faculdade. A faculdade ter um conhecimento, um ensino completamente defasado do mercado de trabalho, está completamente atrasada ao que o mercado está apresentando, e ter uma frustração muito grande, que aí eu tenho conversado com algumas pessoas,
que eu acho que tem a ver, assim, a gente passa... A escola, na verdade, virou um período de incubação, né? De você ficar treinando, se preparando pra entrar na faculdade. E não Pro tem... Enem, né? E pra faculdade. Pro Enem, pra faculdade, mas assim... É um treino, né? A escola não tem um propósito por si só. Você não sabe pra que serve aquilo que você tá aprendendo. Eu acho que principalmente nas matérias exatas, assim. Você aprende um monte de função, de fórmula, de elemento químico, e você nunca vê aquilo de fato funcionando. Você nunca aprende a fazer nada com aquilo. É só uma decoreba pra você fazer uma prova, porque o grande momento da sua vida de aprendizado vai ser quando você entrar no vestibular e você vai fazer o que você gosta. Você vai só estudar o que você gosta. Essa é a ideia que está sendo vendida. A escola é quase um purgatório, porque a faculdade você finalmente vai escolher o que você gosta, e aí você vai poder estudar só as coisas que te interessam, você nunca mais vai ter que ver matemática, nunca mais vai ter que ver física, química, se você escolher uma coisa de humanas, ou nunca mais vai ter que ver história, geografia. E aí você entra na faculdade e, cara, faculdade é estudar como qualquer outra coisa, assim, vai ter um monte de matéria chata, vai ter um monte de coisa que você não gosta, vai ter um monte de coisa que não faz o menor sentido pra você e continua não fazendo sentido, vai ter um monte de coisa muito defasada, e aí vira de novo mais um purgatório de não... Então aqui você está estudando, se preparando porque quando você entrar no mercado de trabalho vai ser o momento de você entrar no mercado de trabalho, vai dar tudo certo, porque você só vai trabalhar com o que você gosta. E você entra no mercado de trabalho e nem sempre você trabalha com o que você gosta. Muito menos no início. Especialmente no início. Eu acho que, sinceramente, você nunca vai trabalhar com 100% do que você gosta nos seus primeiros estágios, nas suas primeiras experiências de trabalho. E pode encontrar o mercado de trabalho também muito endurecido, muito quadradão, muito monótono, muito apegado com a forma antiga de se fazer comunicação, no meu caso, mas com a forma antiga de se fazer engenharia, ou com uma qualidade de trabalho diferente do que você imaginou, ou com questões éticas que te balancem muito, enfim, tem 1000 coisas que podem ser frustrantes na entrada no mercado de trabalho, que aí eu acho que é a angústia da nossa geração, que é não conseguir imaginar ficar 30 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa, porque não consegue compreender o trabalho ser mais um estágio de provação do tipo, não, ok, vou ficar aqui. Isso, obviamente, falando de uma geração que tem privilégios de poder trocar de emprego, né? Ou ficar sem trabalhar, ou trabalhar de freelancer, sem garantia, sem necessidade de CLT. É óbvio que a gente está falando aqui de uma questão mais de privilégio, de poder sair desses empregos, como eu já vi vários amigos meus saindo de estágio, mudando de estágio de um para outro, ou então se formou e já está mudando de empresa, ficando apostando em criar suas próprias empresas, criar, empreender ou viver de freela, porque não consegue se imaginar mais de ficar 30 anos na mesma empresa, no mesmo ambiente engessado, fazendo coisas que nem sempre se gosta. Eu tenho a sensação de que todo esse discurso, né, o mercado de trabalho é superdimensionado, assim como é superdimensionada a alegria, o casamento, até o sexo. Sinceramente, acho que todo mundo tem uma necessidade superestimado tudo, gente. Tem que ser não é tudo isso. Nada é tudo isso, porque tem dias que são terríveis, chatíssimos, aborrecidos, tem dias que a gente erra e toma esporro, tem dia que é incrível, tem dia que é mais ou menos, um marasmo, não acontece nada, não rendeu. Então, assim, eu acho que, não sei, tem uma questão também geracional da forma como a minha geração criou os filhos e tem tratado com a juventude, que a gente vem de um país, né, muito, muito duro, hiperinflação, troca de moeda, então a sobrevivência já era uma bênção, né? E a gente atravessou um período de uma relativa calmaria, de estabilidade econômica, de um aumento de inclusão, de oferta de emprego, de um tanto mais de uma espécie de Eldorado aí, de uns anos de relativo deleite democrático, e os nossos jovens, eles estão amadurecendo no momento em que eles são muito numerosos. No Brasil, em particular, tem um fenômeno demográfico importante, que um dia desse a gente pode até falar mais sobre isso, mas que o país voltou a ser
madrasta ou padrasto no pior sentido do termo. Não tem trabalho, as relações estão muito precarizadas, há uma pressão por produtividade, o dinheiro é pouco, a ambição é muita. Então, acho que isso tem gerado muita insatisfação. E o mercado se deteriorou muito, se deteriorou para os adultos e se deteriorou para os jovens, né? Quem está chegando hoje no mercado de trabalho encontra ambientes, mesmo os do trabalho estável, formal, muito deteriorado, com muita pressão por entrega. Demissão em massa, então é aquele muitas ambiente demissões, péssimo. Muita infelicidade de quem tá, porque quem sobreviveu já viu muita coisa, né? Sim. Já viu muito extermínio, no sentido de vagas, de colegas, então um certo desencanto, um esgarçamento também das relações humanas e políticas. Isso aí até vai bater em Bacurau, né? Que é um outro assunto que vai ser nosso falaremos hoje. E eu acho que assim, isso tem gerado muita insatisfação entre os jovens, muita impaciência, né? A juventude exige muita pressa e o mercado hoje não está conseguindo. Eu acho que não é só o jornalístico, não está conseguindo entregar, né, esse anseio por satisfação, seja financeira, seja satisfação pessoal, e tem tragado muito tempo de vida, e a juventude tem muitas possibilidades, né? Pois é, eu acho isso, assim, a gente tá vivendo numa era digital de internet que, cara, com acesso à internet e um computador na mão, você aprende o que você quiser. Você aprende a mexer em 1000 softwares diferentes, você aprende a editar, você aprende a programar, você com uma câmera na mão, você faz filme, você produz audiovisual, você grava comercial, você grava videoclipe. Cara, você escreve livro. Sabe assim, a gente tem tanta possibilidade de aprender a fazer absolutamente tudo, quase tudo, pela internet por conta própria, que eu acho que o diploma, assim, o ambiente universitário tá perdendo muito valor. É muito estranho falar isso, porque por um lado eu acho que a universidade ainda é uma chancela. O diploma ainda é uma chancela, principalmente para jovens, pobres, periféricos, negros, mulheres negras. Então eu acho que ainda ter um diploma ainda é muito importante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante, também pode ser para ser inserido nesse mercado que você queira, se você quer trabalhar em grandes empresas. Muitas ainda têm essa obrigatoriedade de um ensino superior, muitas ainda têm preferência por algumas faculdades. Mas no quesito de preciso fazer uma faculdade para aprender a fazer coisa X ou Y, para aprender uma profissão ou para ter domínio de uma ferramenta, isso não existe mais. Então eu acho que o ambiente universitário também está perdendo muito prestígio por causa disso. E eu tô vendo crescer muito, e aí de jovens de periferia, de jovens de classe alta também, a geração da galera que está montando seus próprios negócios, abrindo suas próprias empresas, os fazedores, criadores, montando sua marca de roupa, a galera fotografando, a galera produzindo seus próprios clipes, seus próprios curtas. E aí eu sempre fico na dúvida de se isso é a liberdade que esse mercado mais fluido e que essa possibilidade de aprender proporciona. Então, assim, posso fazer de outro jeito, vou arriscar montar minha empresa, meu negócio e funcionar do jeito que eu quero, tentar ser meu próprio chefe. Ou se isso já é uma precarização, é porque essa galera não tá vendo mais vislumbre no mercado de trabalho, não tá vendo espaço para fazer as coisas do jeito formal, entre aspas. E se isso é de fato o sonho dessas pessoas sendo posto em prática, ou se é tudo uma ilusão, que eu acho que as redes sociais também são muito responsáveis. Você vê uma porrada de gente na internet abrindo a própria empresa, sua startup, que não sei o que, fulano tem uma startup milionária. E, cara, no fim das contas, na verdade, é uma startup que é milionária. É uma pessoa que ganha prêmio. É uma pessoa que é bem sucedida no Instagram e consegue viver só de publicidade. Tem uma pesquisa, eu acho que até do YouPix que saiu, que eu acho que são menos de 30% dos influenciadores de Instagram, de rede social, conseguem viver só com o dinheiro da plataforma e com o que ganha de publicidade. A maioria tem dupla função. Trabalha no que seria o mercado de trabalho tradicional e também a criação de conteúdo é um... Como é o nome disso? Não sei o que de... como é?
de renda é um adicional. É um adicional da renda daquela pessoa. Então, o que é ilusão aí? O que é verdade? O que as pessoas realmente indo atrás dos sonhos, possibilitado pela fluidez do aprendizado? O que é só precarização e desemprego e a galera tentando sobreviver do jeito que dá? Eu não sei muito não, mas assim, são as coisas que eu tenho percebido. Por um lado eu acho bom, porque eu acho que essa flexibilidade tá dando pra galera poder sonhar de outras formas que não seja o engessamento do ambiente universitário, que não seja a obrigatoriedade de diploma, do mercado de trabalho. Eu vejo muita gente fazendo coisas incríveis de forma independente e sobrevivendo disso e conseguindo viver disso. Mas por outras eu fico meio, cara, será que essa galera não tá só indo nesse caminho porque tá vendo um monte de gente indo, no final vai dar merda, porque assim não vai ter como todo mundo ser muito bem sucedido nisso? Não dá pra ter. A desigualdade não vai permitir que todo mundo seja milionário, sabe assim? Então eu não sei. Isso é algo também que me preocupa muito, e eu acompanho muitos dados estruturais do mercado de trabalho e vejo que tudo caminha para as relações trabalhistas cada vez mais precárias e exploratórias. Então, é importante pensar nessa dimensão, né, para que se busque a melhor inserção possível, né, e não se despreze a priori possibilidades de mais estabilidade. Agora, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma multiplicação de financiamento coletivo. Isso é uma coisa que me preocupa profundamente. Muito também. Porque acessam sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas, e essa capacidade de financiar o outro vai se exaurindo. Então, não dá para pensar que a gente vai conseguir sustentar a escala de necessidades financeiras da maioria da população brasileira com soluções privadas. Não dá para abrir mão de política pública, tem que votar direito, tem que cobrar o parlamentar, tem que cobrar o governo, tem que parar com esse papo de que o Estado me cansa, me suga, etc. Não dá para abrir mão do Estado, especialmente um país como o Brasil, muito com nível de desigualdade, como a Isabela já falou, muito alto. A outra questão é a necessidade de qualificação. Entrar no mercado de trabalho ou buscar, né, essa inserção, ainda que seja empreendedora, autônoma, sem formação, sem estar capacitado, sem vários atributos de formação que eu acho que nem a universidade está entregando. Por exemplo, você não aprende na universidade de jornalismo como é que é empreender, como é que é abrir uma empresa, como é que é fazer uma planilha, como é que é apresentar um projeto, como é que é levantar custos, como é que é formar preço, como é que você põe preço no seu trabalho, como é que você administra fluxo de caixa, tipo, você tem que pagar o aluguel no dia 5, mas o seu cliente só vai te pagar dia 20, dia 25, no mês seguinte. Então, tudo isso é uma arte, é uma engenharia para você não enlouquecer. E isso é algo que as instituições de ensino estão completamente descoladas do que é a realidade de mercado. Então, esse aprendizado é fundamental. Não dá para ser só intuitivo e tem formas, né? Educação financeira, aprendizado de empreendedor, de negócios, ele é fundamental hoje. Né? Ainda que você tenha muito talento para uma determinada atividade fim, especificamente, por exemplo, escrever, por exemplo, falar, por exemplo, atuar, por exemplo, produzir mesas e cadeiras, fazer desenhos, etc. Então, essa é outra dimensão. E eu acho que essa necessidade de viver muito o presente, né, que é típica da juventude, ela pode nos trazer problemas individuais, familiares e estruturais do ponto de vista da sociedade daqui a pouco, ali na curva. Porque a informalidade está muito alta. A gente tem visto praticamente 4 em cada 10 trabalhadores estão sem essa formalização, portanto, não estão pagando INSS, Previdência, e isso significa
Pois é, e isso significa ficar doente, não faturar e não ter nenhum tipo de proteção social. Isso significa estar envelhecendo, aí no debate da reforma da Previdência, significa estar envelhecendo sem contribuir num sistema que vai exigir, para você se aposentar na velhice, mais e mais anos de contribuição. Pois é, tá todo mundo, a juventude tá toda, não vou me aposentar mesmo, não sei o que, não vou ter idade. Mas assim, você tá fazendo alguma poupança, alguma previdência privada, já que pelo Estado tá achando que não vai dar. O que você tá fazendo quanto a isso? Eu, por exemplo, não estou fazendo nada, inclusive, né, mãe? Poderíamos estar agilizando uma previdência privada aí. Exatamente. Então, assim, isso é absolutamente urgente refletir sobre isso. Tem gente que tem efetivamente vocação empreendedora, e aí é importante que a gente tenha política pública para fazer dessa garotada, ou mesmo de adultos, que tem essa vocação, que ele ganhe, que ele receba instrumentos para fazer com que essa vocação se materialize em uma empresa que vai gerar emprego, que vai ter relações respeitosas com a contratação de pessoal, com o meio ambiente, com responsabilidade social e trabalhista. Tem outras pessoas que eventualmente se desligaram, têm uma determinada formação e são provocados, têm uma oportunidade de empreender e a partir daí também trilhar um caminho. Outros estão fazendo isso por absoluta necessidade e estão se precarizando mais e mais. Hoje vou até recomendar aqui um documentário chamado Gig Economy, a precarização do mercado de trabalho, que foi produzido pela galera da ONG Repórter Brasil, do Leonardo Sakamoto. Aliás, quem não conheça, por favor, procure, siga, acompanhe. Uma produção de muita qualidade, muito crítica, de muita reflexão de qualidade. E se fala isso. E aí, o que é essa gig economy? É essa economia em que aplicativos se prestam a ser a intermediação entre o fornecedor de produto, de serviço e o consumidor a preços vis. Né? Então, é o fenômeno da uberização da economia, ou uberização do mercado de transporte, dos serviços como um todo, até trabalho doméstico já entrou nessa agenda, e o que a gente vê são pessoas trabalhando cada vez mais horas para ganhar cada vez menos e na ilusão de que são empreendedores, que são independentes. Tenho meu horário flexível. O horário que é de 6 da manhã às 11 da noite. Não existe isso, gente. A gente tá muito... Isso eu percebo muito, assim. Como a rede social passa uma imagem que não existe, assim, cara. Esse negócio de... não, a gente tem esse fetiche do horário flexível. Não, que eu quero ter o meu horário flexível. Cara, sabe o que significa horário flexível? Que as pessoas vão te pedir coisas provavelmente no fim de semana. E aí você não vai ter fim de semana, porque você vai ter que entregar um negócio na segunda-feira. Você vai ter que fazer fim de semana. Ou que você vai acabar fazendo as coisas de madrugada. Ou que você vai receber um e-mail e você vai ter que responder o e-mail a hora que for. Porque o seu horário flexível significa para o seu cliente ou para o seu empregador flexível que você trabalha 24 horas. Então, assim, a gente tá muito atraído e muito iludido, sendo muito iludido por esse negócio de rede social, inclusive de quero ser influenciador, quero ser creator, não sei o que lá. Isso não dá dinheiro não, gente, assim, na boa. É uma meia dúzia de pessoas que conseguem viver disso, que conseguem viver bem disso. Também tem uma precarização do quanto as pessoas das marcas querem pagar para essas pessoas. Muita gente aceita porque precisa do dinheiro, mas são propostas, assim, inacreditáveis, que dá vontade de rir. Não me mande mimos, me mande contratos, porque assim, não adianta as marcas... Isso é uma estratégia das marcas de mandar presente, brinde pra você mostrar na sua rede social que ali é aquela propaganda gratuita. Na verdade, elas estão te fazendo fazer de graça uma coisa que elas deveriam pagar. Então tem muito uma ilusão, eu acho, do que é o trabalho flexível, do que é você ser o próprio chefe, que na verdade você não é seu próprio chefe, cada cliente que você tem é o seu chefe, né? Não existe isso de você ser o seu próprio chefe. Exato, e você tem a pressão de render o máximo, né? Para cada um deles. Exatamente. Obviamente, porque é totalmente diferente. A expectativa é de o melhor desempenho,
o desempenho ótimo para cada um desses clientes. Não é à toa que quando você, para fazer uma comparação aqui bem rasa, mas que eu acho que ela se presta a todo tipo de inserção no mercado de trabalho, é o cara do Uber te pedindo para dar 5 estrelas para ele. Quer dizer, o cara, uma corrida atrás da outra, ele tem que atender 100% das expectativas, porque uma avaliação ruim vai fazer com que ele seja contaminado, né? A avaliação dele, a visão dele, a entrega dele vai ser contaminada, vai contaminar todos os outros possíveis clientes. Então, não é fácil, é meio enlouquecedor viver assim, especialmente para os jovens, para quem não tem muita experiência, e por isso eu acho que é fundamental a formação. Não é só sobre ser intuitivo, não é só sobre estar lacrando, mesmo a forma como você eventualmente se expressa, ela pode ser determinante, né, numa contratação. Eu acho que a gente ainda vai ter que voltar mais nesse tema, mas hoje vamos ficar por aqui, né? Que a gente falou. Vamos passar rapidamente em Bacurau. Eu acho que esse timing vai ser bom, né? Hoje é dia 17, que estamos subindo esse podcast, então acho que já vai ter dado para uma galera ter visto. Mas eu acho que não vai ter muito spoiler, né? A gente quer comentar meio filme, não tem muito o que dar spoiler, então continue com a gente. Eu saí muito entristecida porque sou uma utópica por natureza, né? Uma brasileira utópica, e acho que Bacurau é um filme que tem um hiperrealismo, né? Da violência, né? Da brutalidade que tomou nossos dias, de um completo desencanto com instituições, né, com o Estado. Então, a comunidade é a personagem principal é a comunidade, quer dizer, um senso de Bacurau desaparecimento. É o nome da cidade, pra quem não sabe. Eu também não sabia, eu descobri isso no filme. Não, eu até já sabia que era o nome da cidade, mas é mais do que isso. Bacurau é o protagonista, ou a protagonista do filme, porque todos os personagens, né, daquela cidade, eles acabam se fundindo. É um organismo único. E um organismo único, apartado, absolutamente desencantado das instituições, da prefeitura, da política, da estrada, da polícia. Então, essa dimensão e aí remete até um pouco da nossa conversa aqui, né? Não preciso do Estado, não acredito. As pessoas se tornam invisíveis, né? Para as instituições formais. E essa violência muito exacerbada, a cobiça, né? A banalização da vida, eu acho que são todos elementos, né? Que se cruzam. Um Brasil largado, abandonado, um ambiente muito árido, muito hostil, muito pragmático. Eu saí muito melancólica, embora pensando no exercício assim, num horizonte. Até o filme começa, isso não é spoiler, começa assim, daqui a alguns anos, né? Ele inicia falando isso, que é um Brasil daqui a alguns anos. E eu tenho visto muitas dessas experiências audiovisuais que nos empurram para daqui a uns anos. Years and Years é uma outra série da HBO que tem me impressionado muito, mas o Conto da Aia, o Handmaid's Tale, também traz esse exercício, né, do tal do futuro distópico, né, mas que a gente consegue enxergar alguns elementos muito presentes hoje. Me assustou. Eu gostei muito do filme, mas eu tive uma interpretação completamente diferente da minha mãe, assim. Eu acho que o filme a mensagem do filme não é daqui a alguns anos. Eu acho que o filme é muito atual. Eu não senti o filme como um futuro distópico. Eu acho que já é agora. Tipo assim, Bacurau é hoje, é o que já tá acontecendo agora. Eu tive muito essa sensação, assim, de, mano, isso já é presente.
E ao contrário da minha mãe, eu acho que o filme é sei lá, me bateu como um grito engasgado, sabe? Do tipo, não, daqui vocês não vão passar. Vocês não vão levar, vocês não vão acabar com a gente. É uma coisa meio anti-imperialista. Eu achei uma... É de reação, mas uma reação que passa por um justiçamento, por uma... Mas eu não acho que é justiçamento. Eu acho que isso é defesa. É legítima defesa da honra, quase. Do que é nosso, sabe? Eu não acho que é justiçamento. É proteção de território, do sentido de comunidade, das pessoas. Daquela cidade, que na verdade é uma microcidade, tem tipo, sei lá, 30 moradores. Mas é o Brasil inteiro ali. O Brasil inteiro ali. Então a sensação que dá é tipo assim, é proteção daquela cultura, daquele modo de vida, daquele. Como é o nome disso que chama? Não é micropaís, não, aquele microcosmos ali da realidade de Bacurau, que é uma coisa assim, vocês não vão levar a gente, vocês não vão acabar com a gente. E aí, falando nisso de todos os sentidos, de imperialismo, de globalização, de política, de dominação do Estado, é uma sensação de pertencimento daquelas pessoas muito grande. Então, pra mim, o filme é um grito sufocado de a gente não vai embora, a gente não vai arregar, não vai sair daqui, vocês não vão passar por cima da gente. E eu acho que isso é um grito que tá muito entalado, assim, no brasileiro, nos brasileiros pobres de periferia, do Nordeste, do Norte, na população indígena, nos quilombolas, tudo que Bacurau tá contra o establishment. Bacurau em alguma medida, traz a reflexão sobre o aquilombamento, né, que é uma coisa que a gente fala muito no movimento negro. Mas a violência, né, ela sempre me choca. Eu sou uma pessoa que fico muito chocada com essa... Eu sou muito embrutecida já. Com essa estética, isso me entristece. E eu me tremia toda no final do filme. E o cinema estava vazio na saída. Eu falei, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu entrei no banheiro sozinha. E aquela solidão, aquela sensação de que, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Então, e eu tenho ouvido muita gente do Nordeste resgatando esses brios de cidadania, identidade, orgulho, né, identitário, de defesa de território. Isso é uma coisa que está me impressionando muito. Menos no filme, propriamente, mas em como público. Ele tocou, né, em particular, o público do Nordeste, que são amigos que eu tenho e acompanho em redes sociais, e em alguma medida eu sou uma cria também do Sul Maravilha, né? Embora seja muito empática com o Nordeste, com o território periférico, com comunidade, com quilombola, com movimentos populares, etc. Mas também vejo, né, o equívoco de vários discursos de superioridade que predominam aqui nesse eixo, né, sul-sudeste, e aí ele também está representado. Sim, com total. Tem uma certa perplexidade em relação a como o Sul Maravilha se apresenta no filme e em alguma medida tratado, né? E a resposta que recebe, pra gente não dar spoiler, quem já tiver visto o filme mas eu vai saí entender. Assim, ao contrário da minha mãe que saiu melancólica, entristecida, eu saí tipo, aqui é Brasil! Ninguém vai levar nada nosso, não! Eu achei que o filme foi um grito entalado, assim, eu gostei muito, eu acho que é uma exaltação do que eu considero o verdadeiro patriotismo, que, né... Assim, vamos falar de soberania nacional. Bacurau é soberania nacional, aquilo que é patriotismo. Então assistam o filme e contem pra gente o que vocês acharam, de que forma vocês interpretaram o filme, o que tocou. Acho que já estamos com o nosso tempo estourado. Já, pra variar, né? Pra variar. Gente, um beijo, até a próxima. Até a próxima, até o próximo Angu de Grilo. Olha aí, já tem bolo. Sirvam-se desse e espere o próximo que vai vir bem quentinho. Até terça. Beijo.